Ponto de partida: filosofia. Quem quer pensar sobre a vida, quem quer conhecer a realidade objetiva com a qual tratamos de maneira concreta, e quem conhece a experiência de fé e do sagrado, muitas vezes fica confuso qual é o caminho da ciência, qual é o caminho da filosofia, qual é o caminho da teologia. É interessante, pouca gente percebe que a discussão maior é de onde vem a sua largada. Qual é o seu ponto de partida? Qual é a sua referência? Muitas vezes, me lembro de uma pessoa me perguntando certa vez se numa determinada experiência de arqueologia na terra de Israel, se alguém tinha conseguido comprovar a existência de Deus. É claro que em arqueologia ninguém vai discutir detalhes sobre aquilo que envolve a teologia propriamente dita. Portanto, a gente precisa colocar o pensamento no lugar. Veja, a filosofia é uma experiência natural humana. É o resultado da curiosidade sobre a experiência da realidade à nossa volta. Só que a filosofia tradicionalmente está preocupada com a explicação daquilo que é a nossa referência última, quais são as causas, quais são as nossas referências principais que explicam a realidade, né? Por definição, usando somente a razão, desconhecendo a ideia inicialmente de revelação, a experiência filosófica é a tentativa, mais ou menos do jeitão do Eclesiastes, de ler o mundo para tentar compreender o significado da realidade. Nesse sentido, ela tem o seu lugar, mas a filosofia tem o seu limite porque ela conta só com a razão. Ela não entra no campo da ciência, ela não pode comprovar as coisas de maneira específica, assim como a ciência tem seu próprio caminho que vamos comentar depois. Já a teologia parte de uma outra perspectiva, de que há algo diferenciado na história humana, que o ser humano experimentou aquilo que os teólogos vão chamar de revelação e os estudiosos do fenômeno religioso vão chamar de manifestação da consciência transcendental, uma experiência diferenciada com o sagrado que nos leva a receber conteúdos que estão fora do universo filosófico. É um saber que é associado à razão, mas que não se limita a ela. Então, nesse sentido, filosofia e teologia conversam. Existem modelos filosóficos aplicados à teologia. Existe uma teologia que dispensa muito da filosofia, existe teologia que entra numa sintonia sobre ela, mas de qualquer maneira, sua responsabilidade é aprofundamento, estudo e, antes de qualquer coisa, saiba muito bem qual é o seu ponto de partida, senão você vai se perder tanto na volta quanto na ida. Olá, pessoal! Olá! Vamos nos preparar para a celebração que já vai começar. Envie esse link para todos os seus amigos, todos os seus familiares e vamos nos concentrar e levar os nossos pensamentos. Participem!
Esse é o momento da nossa celebração que a gente pode fazer algo que é dos atos mais valiosos na nossa relação com Deus, na nossa relação como comunidade, que é reconhecer aquilo que Deus tem nos dado como bênção, aquilo que Deus tem ouvido das nossas orações. E eu gostaria de compartilhar um motivo muito, muito importante para a nossa família. Nossa filha, Manuela, nasceu no ano passado e depois de um período muito estendido e incerto de sofrimento, a gente teve a bênção de Deus de uma recuperação e agora, recentemente, a gente pôde estar junto com a nossa comunidade, a IBNU, presencialmente apresentando a vida da Manuela. Então, como família, a gente se sente muito grato a Deus, não só pela recuperação, mas pela grande alegria e possibilidade de estar todos reunidos, irmãos em Cristo, irmãos da família, pessoas que se apresentam a Deus reconhecendo o seu poder, a sua graça e o seu amor conosco. Então, nós gostaríamos de orar como igreja por esse motivo e eu gostaria de convidar você a também olhar para aquilo que Deus tem realizado na sua vida, na sua família, na vida das pessoas com quem você tem contato, se doado e perceber a presença e o amor de Deus na vida dessas pessoas e na sua própria caminhada. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pela presença e o cuidado do Senhor com o seu povo. Muito obrigado pela generosidade com que o Senhor tem cuidado da IBNU. Por tantas pessoas que têm se aproximado e feito parte da história dessa igreja e como a IBNU também tem abençoado tantas pessoas nessa jornada. Agradeço ao Senhor de forma muito especial, de uma forma muito sincera por aquilo que nós percebemos como sendo a presença poderosa do Senhor na recuperação da nossa filha, na restauração da sua saúde. Obrigado pela participação tão importante da nossa igreja nessa caminhada, nessa luta que tivemos. E obrigado porque o povo de Deus pode clamar uns pelos outros e pode ser ouvido pelo Senhor. Nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem se manifestado com poder e generosidade. Em nome de Jesus. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti.
Filhos do mundo, sal da terra, povo escolhido pra falar da salvação, pra socorrer aquele que está aflito e é sofrido, que tem falta de pão. Meu compromisso é com o povo brasileiro, me entrego por inteiro pra cumprir esta missão. O compromisso de pregar o evangelho, seduz aonde estou pra iluminar a escuridão. Eu vou pareando meu Brasil, eu sou lamparina da nação. Vem cá, se achegue mais ao meu amigo, o Pai te chama a fazer parte da missão. Eu vou pareando meu Brasil, eu sou lamparina da nação. Vem cá, se achegue mais ao meu amigo, o Pai te chama a fazer parte da missão. Em todo canto eu houver uma pessoa, se estamos juntos o evangelho chega lá. Você não pode se esquivar do compromisso, a lamparina não se pode apagar. Ninguém depois de acender o candeeiro vai depressa esconder ao invés de alumiar. Por isso vamos na ordem de Jesus, pois aonde chega a luz as trevas vão se retirar. Eu vou pareando meu Brasil, eu sou lamparina da nação. Vem cá, se achegue mais ao meu amigo, o Pai te chama a fazer parte da missão. Eu vou pareando meu Brasil, eu sou lamparina da nação. Vem cá, se achegue mais ao meu amigo, o Pai te chama a fazer parte da missão. Seja muito bem-vindo a mais um momento de reflexão aqui no canal da IBNU, nesse dia tão especial onde nós estamos focando o papel da igreja, o papel de cada pessoa que pertence a esse corpo que nós chamamos de igreja dentro do reino de Deus, dentro do desenvolvimento desse reino, da ampliação desse reino, que só tem um objetivo único, macro, principal, é levar a mensagem de salvação, mensagem de esperança para as pessoas que estão em todos os lugares do mundo. Na nossa caminhada, a gente enfrenta muitos desafios. Um dos desafios são físicos, por problemas de saúde, problemas de relacionamento, às vezes problemas psicológicos. E também temos desafios intelectuais. Muitas vezes nós vamos ser desafiados a colocar as nossas percepções, os nossos conceitos em xeque. E precisamos ter uma base sólida, uma base que nos oriente, que nos direcione no cumprimento dessa missão. Por isso, hoje eu quero tratar com vocês a respeito dessa base, desse fator motivador, fator impulsionador da missão, que é
diretamente a ação do Espírito na vida daquelas pessoas que entenderam a mensagem do Evangelho, que compreendem a ação de Deus por nós, que entregaram a sua vida para Jesus e que querem continuar a obra que Jesus deixou para nós fazermos aqui. Por isso, hoje nós vamos falar do motor criador ao Espírito guiador, baseado no livro de Atos, capítulo 13. E a gente vai ler também outros textos aqui. Mas antes da gente falar sobre Atos e sobre a história, principalmente do ministério do apóstolo Paulo, que é um exemplo muito claro disso que eu quero trabalhar hoje aqui com vocês, a gente tem que entender um pouquinho como que funcionava, ou como que funciona ainda em alguns aspectos, os conceitos por trás dessa ideia que nós defendemos, dessa ideia que nós buscamos passar para as outras pessoas da necessidade de salvação. Porque muitas vezes nós vamos encontrar círculos, pessoas, ambientes que vão dizer, mas que negócio de salvação é esse? Quem que precisa de salvação? A gente tem que ser pessoas boas. A gente tem que viver de uma forma que não fira, que não agrida o próximo, que não seja uma pedra no sapato do outro. A gente tem que ser gentil, a gente tem que ser honesto, a gente tem que dedicar a nossa vida para ajudar o mais fraco. Mas tudo isso, somente pela ação que nós fazemos, não tem um fim em si mesmo. Porque a gente pode pensar, tudo bem, isso vai me garantir o quê? O que eu ser bom, o que eu fazer o bem às pessoas, o que eu distribuir conhecimento, distribuir recursos, vai impactar no resultado da minha trajetória, da minha vida enquanto eu estou aqui. E a grande questão que durante toda a história foi muito debatida é justamente essa luta, essa batalha entre esses dois conceitos, o conceito do fazer com o conceito de pertencer. E aqui é uma grande diferença, vocês vão perceber mais para o final do nosso estudo aqui, da nossa conversa, tá bom? Mas a gente parte do princípio filosófico. Aristóteles, que é um dos grandes filósofos da era grega, no período em que os gregos estavam ali crescendo, expandindo o seu império, vários filósofos surgem nesse período, filósofos tão importantes que vão impactar inclusive o grande império romano. Os romanos vão absorver grande parte dessa filosofia grega e vão transformar isso na sua filosofia de governo, que era chamada política. Então, enquanto a Grécia ela pensava muito, filosofava muito sobre as questões da vida e sobre como a vida se desenrolava e os resultados dessas ações que nós tínhamos, os romanos pensavam justamente na questão da política, do direito, tanto que nós hoje, na nossa sociedade ocidental, ainda estamos regidos pelos princípios do direito romano, de tão forte e tão importante que foi essa linha de pensamento naquela época que se desdobrou durante a história. Só que eles, como eu falei, bebem muito desses gregos que vieram antes deles. E Aristóteles, como um grego pensador, uma pessoa incomparável na sua época, seus estudos, tanto no campo da física, da matemática e de tantas outras áreas, impactaram, influenciaram várias questões sociais e de, por exemplo, desenvolvimento social e humano posteriores, né? Você tem aí teoremas de Aristóteles que foram utilizados na matemática, na física, para fazer tantos cálculos, tantas coisas que impactam o nosso mundo hoje. Ele também pensou nas coisas não tão físicas e materiais. Inclusive, ele tem uma obra muito extensa chamada Metafísica. No grego, meta significa acima, para além. Então, além da física. E nessa obra de Metafísica, Aristóteles traçou alguns conceitos que buscavam entender o funcionamento do universo. E ele sempre tinha uma teoria, né? Inclusive você tem uma dialética aristotélica, não é? Você tem um conceito de pergunta e resposta que gera uma nova pergunta, ou seja, tese e antítese para gerar uma síntese que vai virar uma tese, que vai ter uma antítese, que vai gerar uma síntese. Ele pensava sobre essa questão da causa e consequência. E aí, em vez dele ir para frente, ele resolveu ir para trás. Ele falou, bom, se eu tenho esse objeto, alguma coisa causou esse objeto. Seja a árvore que produziu, seja a ação do homem que derrubou a árvore, seja a mão que esculpiu o objeto. Então nós temos o objeto pronto, você tem causas anteriores, que esse objeto é a consequência. E indo para trás na história, indo sempre para trás, ele chegou num ponto
em que ele falou, mas então, o universo está aqui. Como que esse universo passou a existir? Como que os planetas orbitam em redor dali da abóbada celeste, que era o conceito da época? Como que a gente vê esses satélites, né, que era a palavra utilizada inclusive na época, rodando, passando de um lado para o outro, sempre obedecendo uma trajetória? Quem que causou essa trajetória? E aí ele chega no conceito que é chamado de motor imóvel. Havia um motor que impulsionou todas as coisas, que deu corda. Imagine que eles tinham ali objetos mais rudimentares, mas ele entendia o que seria, por exemplo, um objeto que daria corda, que daria tensão para que outros objetos se movimentassem. Então ele chamou isso de objeto esse objeto de motor imóvel. E esse motor imóvel era a causa inicial de todas as coisas. Só que você já pode ter pensado, bom, se todas as coisas têm uma causa, o que causou esse motor imóvel? O que fez esse motor imóvel surgir? E aí que vem um conceito aristotélico muito importante, quando ele diz que não, esse motor, ele é um motor que ninguém causou ele. Ele é a causa primária de todas as coisas. Isso somente na filosofia. Olhem só que importante esse conceito. Inclusive isso está lá no seu livro Metafísica, o livro 8. Livro 12 da Metafísica. No livro 12 da Metafísica, Aristóteles vai lá e escreve sobre esse conceito do motor imóvel. E aí o que acontece? No desdobrar dessa filosofia, dessa linha filosófica, nós vamos adiantar muito tempo aqui, porque Aristóteles é lá do quarto século antes de Cristo, e nós temos depois Maimônides, que já é do 11º século depois de Cristo. A Maimônides, que nasce lá por volta do ano 1138. Maimônides, ele vai ser apresentado a esses textos, e é muito interessante que a gente às vezes desconhece a história da teologia dos outros grupos religiosos, por exemplo, a teologia árabe, muçulmana, a teologia judaica, que tem muita filosofia envolvida. E Maimônides, ele é extremamente influenciado por um filósofo árabe muçulmano chamado Avicena. Avicena, ele escreve vários tratados a respeito dessa teoria aristotélica do motor imóvel. E Maimônides, lendo isso, vai escrever uma das obras mais importantes da filosofia judaica de todos os tempos, chamada O Guia dos Perplexos. O Guia dos Perplexos, ele tem várias questões filosóficas trabalhadas, e ele vai fazer justamente o contraponto com o texto da Torá, com o texto bíblico. E quando ele vai se deparar com essa questão do motor imóvel, ele vai enxergar, Aristóteles está falando de Deus. Esse aqui é o Deus que nós vemos lá na Torá. Esse é o Deus que se apresenta para Israel. Só que aí tem um problema. No conceito maimonidiano, ele vai entender muito próximo daquilo que Aristóteles estava trabalhando, que era esse Deus imóvel. Ou seja, Deus é a causa primária de todas as outras coisas, e ele calculou todas as outras coisas, mas ele não tem mais um envolvimento direto com essa criação. A criação hoje é resultado dessa ação inicial desse Deus. É um Deus completamente transcendente. E essa transcendência está expressa na sua criação. Ou seja, os conceitos que nós discutimos a respeito desse Deus, como ele é um Deus de amor, ele é um Deus de misericórdia, estão expressos no início da criação. Ele faz essa criação com todas essas nuances, ele coloca essa criação para funcionar, para rodar, como se fosse um motor original, e tudo que se desdobra, ou seja, essa relação de causa e efeito, é justamente baseado nesses conceitos. Só que Maimônides, ele vai além. Ele, diferente do que Aristóteles entendia, que o universo sempre existiu, é um universo eterno, Aristóteles, ele acreditava que esse motor ele não tem uma causa inicial, então ele sempre existiu. Maimônides vai pensar um pouco diferente, não, porque esse universo passa a existir do nada, que é o que nós vemos lá em Gênesis capítulo 1 e 2. Maimônides, ele vai pegar o conceito dessa criação chamada de criação ex nihilo, do nada, ou seja, criou do zero, para dizer que esse motor criador também é um motor pensante, ele não é simplesmente um motor automático. Ele pensou, ele engendrou e ele colocou para funcionar esse universo. Então, parte de uma mente brilhante
incapaz de se imaginar a sua potência e capacidade total. E esse motor faz com que todo esse Deus que ele chama de, que ele compara ao motor imóvel, ele faz com que tudo isso passe a existência. E ele vai ainda mais um pouquinho além, ele fala: nós não temos capacidade de afirmarmos nada positivo desse motor. Em que sentido? Eu não posso dizer que esse motor é eterno, porque o meu conceito de eternidade ele é limitado pela minha pequenez e pela minha limitação. Então eu posso atribuir a esse motor, a esse Deus criador, uma ideia limitada. Então eu posso dizer que ele não é infinito, ele é não finito, que a gente chama de teologia negativa. Você, em vez de afirmar coisas positivas a respeito de Deus, dizendo que Deus é amor, você vai falar assim, ó, Deus não é não amor. Você já percebeu a dupla negativa? E esse conceito da dupla negativa faz com que você não possa determinar qual é o tipo ou qual é a extensão do amor de Deus, mas você sabe que há amor nesse Deus, porque ele não é não amor. Então você tem uma defesa pessoal, vamos dizer assim, de não afirmar algo sobre Deus limitado. Essa era a forma que ele encontrou para poder determinar e falar sobre as coisas de Deus. E ele vai também adaptar um outro conceito aristotélico a respeito da providência divina e do intelecto ativo, dizendo que esse intelecto ativo dos humanos, a gente pode se aproximar ou se conectar à sabedoria divina, principalmente por meio das profecias que estão lá no Antigo Testamento, porque era o texto que ele trabalhava com a Bíblia hebraica, e especialmente por meio da profecia e por meio da contemplação profunda dessas características que esse Deus criador, que o motor criador colocou no universo. Aí surge uma voz contrária à voz de Maimônides, uma voz contrária aos pontos que Maimônides apresentou e que também Aristóteles tinha colocado, e seus seguidores, né, porque o texto que Maimônides vai avaliar, que é o texto que Avicena trabalhou, por exemplo, é o texto chamado o texto dos peripatéticos, ou seja, a análise daqueles filósofos seguidores de Aristóteles a respeito dos escritos de Aristóteles. Então, quando Crescas vai se deparar com essas duas correntes de pensamento, ele vai escrever um outro livro chamado Or Hashem, ou seja, que é Or em hebraico é luz, Hashem é o nome, ou seja, é a luz daquele que é o criador de todas as coisas. E Hasdai Crescas vai criticar Maimônides justamente nessa transcendência imutável, porque ele vai dizer que esse fenômeno do motor imóvel que Aristóteles trabalhou e também essa abordagem que é chamada de racionalista, completamente racional de Maimônides, ou seja, através dessa reflexão profunda você poderia chegar, ele vai dizer que existe uma terceira ponte, que é justamente a imanência desse motor criador. E aí nós chegamos no ponto que nós estamos querendo trabalhar hoje. Como que você pode perceber que não é apenas o universo, não são apenas as coisas, não são apenas os objetos, as coisas criadas que nos falam de Deus, que nos falam desse motor criador, mas também a sua ação direta na vida de pessoas e na minha e na sua vida. A ação direta desse Deus intervindo e interferindo na história para guiá-la, para orientá-la de acordo com os seus propósitos e com os seus preceitos. Então Hasdai Crescas, que nasce 200 anos depois de Maimônides, mais ou menos, de 1340 é datado o seu nascimento, vai influenciar grandemente o pensamento medieval a respeito da figura de Deus, porque ele vai trazer o conceito de, primeiro, que Deus é mais que um intelecto. Deus não é apenas uma cabeça pensante que está sentado lá, que criou todas as coisas e está parado. Um motor que nós chamamos de motor imóvel. Ele rejeita isso e argumenta que Deus possui amor e vontade infinitos. Ou seja, esse amor transborda e atinge a sua criação. Por isso que ele intervém na criação, por isso que ele interfere na criação, para que a criação não se perca, para que a criação não venha a ser jogada depois ao abismo, à destruição pela sua própria inutilidade. E aí Crescas vai dizer que Deus interage e continuamente sustenta o mundo. Ele vem, ele intervém, ele age diretamente nessa criação. E essa infinidade desse amor de Deus
ela age diretamente nas ações que as pessoas vão tomar na sua vida. Por isso que eu perguntei para você no início, como que você entende o papel da igreja no desenvolvimento dessa missão? E como que nós podemos ter exemplos claros dessa interferência, dessa intervenção de Deus na história para mudar o curso da história, para levar a sua bênção às pessoas que estão em todo o mundo? Aí a gente vai entrar no texto bíblico. Vamos ler rapidamente o texto de Atos capítulo 13, apenas versículos de 1 a 3. E a gente depois vai entender mais um pouquinho sobre isso. Olha o que diz o texto lá a partir do verso 1 do capítulo 13 do livro de Atos. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Olha que questão interessante. Aquele conceito do motor imóvel, motor criador, é contrastado diretamente aqui nesse texto. Crescas escreveu em 1300 e para frente, ele nasce em 1340, 1.200 anos depois disso aqui, 1.250, 1.300 anos depois disso que está acontecendo aqui. E lá atrás já há evidências desse Deus que vem e interfere na história. A gente conhece a história do apóstolo Paulo e a gente vai trabalhar ela um pouquinho aqui. A gente vai trabalhar um pouquinho as ações da sua vida e do seu ministério. Mas esse conceito importante que nós trabalhamos no início é justamente o que diferencia a pessoa que compreende a sua ação e a sua parte nessa missão. Porque se você compreende que você está aqui, utilizando um jargão bem conhecido, mas não tão bom, se você está aqui lançado às traças, ou seja, você está aqui à sua própria sorte, se você não acredita na intervenção desse Espírito na vida das pessoas, você pode muitas vezes se acomodar, se sentar, se recostar, descansar e falar: as coisas vão acontecer de acordo com a vontade de Deus, ou seja, aquilo que Deus predeterminou, aquilo que o motor original calculou lá na sua criação. Mas o que nós vemos no texto bíblico apresenta uma ação direta desse Espírito para direcionar e para condicionar a ação dessa igreja, para coordenar os aspectos da estratégia, do pensamento e do alcance que essa igreja vai ter. Olha que interessante, Paulo está em Antioquia, Paulo está com seus irmãos lá em oração, diz que eles estavam adorando o Senhor e jejuando. E o Espírito fala: olha, eu quero esses dois aqui. Separem para mim Paulo e Barnabé. E aqui vem a primeira questão muito importante, ou seja, nós temos um Espírito capacitador. A gente ouve falar que Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. E essa é uma falácia gigantesca. A gente acha que a gente não precisa se preparar, que a gente não precisa se colocar à disposição, que a gente não precisa ter momentos de comunhão com Deus para cumprir a missão. E a vida do apóstolo Paulo é uma prova contrária disso. Na verdade, eu poderia citar vários personagens bíblicos. Vou citar somente um além do apóstolo Paulo. Moisés passou 40 anos dentro do palácio do faraó. 40 anos. Ele teve a melhor educação, ele teve as melhores oportunidades, ele teve a melhor alimentação que ele poderia ter para desenvolver também a sua parte física, cognitiva. Tudo isso. Ele era muito preparado para se tornar um grande governador no Egito. Talvez ele não se tornasse faraó porque ele não tinha consanguinidade com o faraó. E aí naquele momento da história, somente o filho de sangue poderia subir ao trono. Mas Moisés ele teria posições e cargos de excelência.
Quando a gente vai para a história do apóstolo Paulo, que é narrada inclusive aqui nesse mesmo livro de Atos, a gente sabe que o apóstolo Paulo, ele pelo menos falava 2 ou 3 línguas. Era cidadão romano, foi criado numa cidade grega e também fez toda a sua preparação para se tornar um rabino. Conhecia a lei romana, conhecia a filosofia e a cultura grega e estava completamente imerso, inteirado da lei, da Torá, e estudava para se tornar um líder dentro do seu povo. Esse foi o homem que Deus chamou. Aí a gente fica recostado, parado nos nossos ambientes religiosos, esperando que o Espírito me capacite. Porque se ele quiser me escolher, ele vai me capacitar. Não, eu e você temos que nos capacitar. Eu e você temos que nos colocar à disposição. Eu e você temos que nos colocar em comunhão com os nossos irmãos diante do Senhor. Nós temos que ver a história como ela nos é apresentada aqui, como isso trabalha na nossa vida, como isso nos prepara para a missão que o Espírito tem para nós. Agora, se eu não vivo uma vida de comunhão, se eu não tenho uma vida de comunhão nem com os meus irmãos, muito menos com Deus, uma vida onde eu tenho prática de oração, onde eu tenho prática de buscar na palavra os preceitos que vão direcionar e dirigir a minha vida, aí eu vou falar, então o Espírito Santo não me escolheu mesmo. O Espírito Santo não está interessado em mim. Falácia. Mentira. Você precisa se dedicar para cumprir a missão. E aí o texto vai continuar. Paulo e Barnabé são enviados pelo Espírito Santo em sua primeira viagem. Então, nós temos esse motor criador que agora se torna esse espírito guiador. Esse espírito que guia, que leva Paulo e Barnabé nessa primeira viagem para que essa mensagem atinja os objetivos que Deus tinha para ela. E é muito interessante porque Paulo, lá nesse primeiro trecho da viagem, ele vai parar, eles vão chegar a Pafos e havia ali, para vocês terem uma ideia, um mágico chamado Elimas, ou seja, o nome Elimas significa mágico, e ele tentava desviar, porque Paulo e Barnabé vão pregar para o procônsul, para um grande líder romano daquela ilha. E esse mago vai tentar impedir isso e o Espírito Santo vai, através do apóstolo Paulo, repreender a ação do inimigo, a ação demoníaca para a destruição da missão. O apóstolo Paulo vai chegar lá e vai enfrentar esse mago e vai trazer a ele uma cegueira física causada pelo próprio Espírito. Olha o que vai nos dizer o verso de número 11. Saiba agora que a mão do Senhor está contra você e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol por algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, profundamente impressionado com o ensino do Senhor, creu. O procônsul Sérgio Paulo crê na mensagem que o apóstolo Paulo está levando. Então esse Espírito, ele direciona a sua igreja para cumprir a missão. E o Espírito vai depois levar o apóstolo Paulo para outros lugares. Quando a gente vai ver, por exemplo, no capítulo 16 do livro de Atos, você vai ver, por exemplo, que quando o apóstolo Paulo está tentando desenvolver a sua viagem, está tentando seguir de acordo com aquilo que ele entendia ser o mais importante, essa é uma questão muito interessante a respeito do Espírito. Essa sensibilidade que nós precisamos ter para ouvir a voz do Espírito. Inicialmente vocês viram, o Espírito Santo comissiona Paulo e Barnabé. O Espírito Santo usa o apóstolo Paulo numa oposição direta à mensagem que ele está querendo levar, porque o Espírito de Deus entendia a importância de que aquele homem, o procônsul, fosse ali um homem que compreendesse bem a vontade de Deus, que compreendesse o sacrifício de Jesus Cristo, que se convertesse e influenciasse toda aquela região. Essa é a importância que há em todo esse movimento que o Espírito Santo vai causar ali. E quando nós vamos ver, por exemplo, que Paulo está querendo revisitar as suas igrejas, as igrejas que ele
fundou enquanto fez essa primeira viagem com Barnabé. A história vai ter ali o concílio de Jerusalém no capítulo 15, e depois desse concílio Paulo resolve com Barnabé: vamos voltar a visitar as igrejas que nós fundamos, vamos passar por elas, ver como elas estão, vamos levar essa mensagem que a igreja que recebeu do Espírito Santo a respeito da circuncisão e de tantos outros elementos que estavam sendo lançados na igreja ali, vamos voltar. E o Espírito Santo queria que eles fizessem isso. E aí Paulo e Barnabé não vão se entender por uma questão de logística e uma questão de relacionamento interpessoal entre Paulo e Marcos, João Marcos, que é citado ali. Eles acabam se separando. Paulo consegue levar Silas consigo, que vai ser o seu companheiro de viagem nas próximas viagens que ele vai fazer. E quando Paulo termina de visitar as igrejas que ele havia fundado, que estão na região da Galácia, como nós chamamos, Listra, Icônio e Derbe, e também Antioquia da Psídia, Paulo quer chegar à Ásia. E o texto ali no capítulo 16 vai dizer o seguinte: Paulo e os seus companheiros, isso a partir do verso 6, Paulo e os seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Opa, como assim? Que história é essa? O Espírito Santo impedindo Paulo de pregar a palavra? Como que isso pode acontecer? Que espírito? Será que ele se desconectou do motor criador? Como que o espírito guiador impede o apóstolo Paulo de fazer o trabalho que ele foi chamado para fazer? Não era o momento. Não era a hora. Paulo vai voltar à região da Ásia. Vai voltar à região da Ásia, inclusive, com mais experiência, com mais capacidade, tendo enfrentado vários desafios, inclusive contra a sua própria vida. Vai enfrentar prisão, vai enfrentar açoites, como ele enfrentou na primeira viagem, vai enfrentar na segunda também. E Deus estava ali, através do seu espírito guiador, preparando o apóstolo Paulo para aquilo que ele deveria fazer. E olha que interessante, quando chegaram à fronteira da Mísia, que é próximo à entrada da região da Ásia Menor, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade, ou seja, a região sul, que era a região da Ásia Menor, a região mais ao norte, que era a região próxima ali do que eles chamam de Ponto. Paulo não pode ir pregar nessas duas regiões, porque o Espírito guiador está levando o apóstolo Paulo para onde ele deve ir. E ele chega a Troade, e aí nós vemos que esse Espírito que convocou, esse Espírito que comissionou, que utilizou a vida do apóstolo Paulo e também de Barnabé com grande poder, fazendo sinais miraculosos para que a palavra fosse confirmada. Esse Espírito que agora impede o apóstolo Paulo de entrar nas regiões onde ele queria ir para pregar o evangelho. Esse Espírito agora vai trazer visões, vai trazer direcionamento. Então não é apenas no escuro. Não é apenas você ir tateando como o cego Elimas aconteceu com ele, que ele perde a sua visão e vai tateando procurando. O Espírito vai se apresentar como também um Espírito de visão. Vai trazer ao apóstolo Paulo a direção que ele precisa seguir. E aí nós temos esse texto que diz, no verso 9 diz: durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho. É esse espírito que age na vida do apóstolo Paulo. É o espírito que comissiona, que utiliza com poder, que bloqueia as suas ações quando não está no momento, na hora, no timing perfeito, e agora traz uma visão para o apóstolo Paulo. E a gente aprende muito com essa história do apóstolo Paulo. Por quê? Porque esse Espírito Santo, que não é apenas uma mola motora inicial que está imóvel, mas na verdade é a ação de Deus direta na história, é o próprio Deus agindo na vida daqueles servos que estão ali pregando o evangelho. Esse Espírito Santo, ele não é impositivo. Ouçam bem o que eu estou falando. O Espírito,
ele está sujeito ao profeta. Ele não impõe a sua vontade. Talvez seria muito mais fácil para mim, para você e para toda a humanidade se nós tivéssemos uma imposição do Espírito de Deus e que nós só fizéssemos aquilo que é correto diante dos olhos de Deus. Mas isso entra num outro conceito da filosofia. Ou seja, como que eu posso dizer que eu sou um ente, que eu sou um ser, se eu não consigo controlar as minhas próprias ações? Se há sempre alguém controlando as minhas ações? Isso não é um relacionamento entre dois seres. Isso, na verdade, é um controle. É como você faz com um boneco robô de controle remoto. Não é? Vocês talvez não são tão ligados assim na tecnologia. Eu sou muito conectado com tecnologia. Eu lembro das histórias dos primeiros robôs que foram feitos. Eram robôs que eram com fio. Você tinha um controle que tinha um fio que conectava ao robô. Hoje, esse controle é feito via radiofrequência. Você pode ver lá brinquedinhos de criança, carrinho de controle remoto. O que você apertar no controle, o carrinho vai fazer. O que você apertar no controle, o robô vai fazer. Se você apertar um botão e o controle fizer outra coisa, a primeira coisa que você vai dizer, está com defeito. Não está funcionando. Vou devolver na loja, porque ele precisa me obedecer. Sabendo disso, você nunca vai desenvolver um relacionamento real e sincero com um robô. Porque ele precisa obedecer a você. Aliás, essa é a grande discussão da inteligência artificial. A grande discussão é, e se a inteligência artificial ficar tão inteligente que ela perceber que o maior problema do mundo, as grandes mazelas do mundo que estão acontecendo, a causa primária é o ser humano? Se eles perceberem que é melhor eliminar a raça humana, porque assim vai resolver os problemas de caça predatória, de utilização predatória dos recursos do planeta, de exploração de um contra o outro. Esse é o grande dilema, né? Existe até as 3 leis de Asimov, se vocês não conhecem, vale a pena dar uma pesquisada, as 3 leis da robótica, não é? Que eu não me lembro das 3 leis, mas é assim, ele não pode causar dano ao ser humano, ele não pode causar dano a si mesmo, e ele precisa, ele pode romper com uma das duas se ele tiver que salvar um ser humano. Então, por exemplo, se um ser humano for atacar o outro, ele tem que defender a vida, então ele tem que atacar o outro. Se ele tiver prejuízo para si mesmo para salvar a vida do ser humano, isso está valendo. Então são as 3 leis de Asimov da robótica. E aí, isso é bem resumido, tá, pessoal? A lei vai muito além disso. E aí, esse é o medo. Se você tem curiosidade sobre esse assunto, você pode assistir o famoso Exterminador do Futuro, o filme com Arnold Schwarzenegger, que fala justamente da consciência que o computador lá, a inteligência artificial adquire e quer destruir toda a humanidade. Então a gente se pergunta, por que que Deus permite que essas coisas aconteçam? Ele não é todo poderoso? Esse espírito não age? Por que que ele não rompe com essa inclinação pecaminosa que nós temos? Porque ele quer ter relacionamento. Ele não quer ter robôs, ele não quer ter autômatos, ele quer relacionamento. Ele criou o ser humano para o seu relacionamento. Aliás, o texto lindíssimo de Gênesis, que muitas vezes a gente passa despercebido, é que Deus caminhava pelo jardim no final da tarde. Ele vinha para se relacionar com a sua criação, ele vinha para se relacionar com o homem e com a mulher. E nós, por conta da nossa ação, rompemos com isso. E aí Deus, já sabendo, não é? A gente tem aqui todo um conceito teológico dessa presciência divina. Por isso que nós dizemos que a salvação em Cristo Jesus já estava programada desde antes da fundação do mundo. Ele manda o seu Filho para nos resgatar. Ele manda o seu Espírito para nos orientar. Então não existe esse conceito desse motor imutável que está lá, que fez todas as coisas funcionarem e abandonou a criação à sua própria sorte. Não, ele intervém, ele age, ele se relaciona com a sua criação. Como nós estamos vendo aqui na vida do apóstolo Paulo. E isso é muito importante para mim e para você, porque quando nós entendemos isso, quando nós compreendemos que Deus não está sentado num trono olhando tudo lá de cima sem se mexer, quando Ele está se relacionando com a sua criação, quando Ele está influenciando, a pergunta que eu e você temos que fazer é: será que nós estamos dando atenção a esse relacionamento? Será que nós estamos ouvindo a ação desse Espírito na nossa vida? Será que nós estamos com os ouvidos atentos às visões e às estratégias que Ele tem nos dado para atingir, para alcançar os objetivos da missão? Essa é a nossa luta.
Essa é a nossa dificuldade. Olha só que interessante, porque depois que o apóstolo Paulo vai para a Macedônia, como nós vimos aqui na visão do homem macedônio, a Macedônia é a região norte da Grécia, ele vai passar por Filipos, vai passar por Bereia, vai passar por Tessalônica, vai passar por Atenas, vai chegar a Corinto, onde ele vai permanecer quase 2 anos. Lá em Corinto ele vai ser levado diante do tribunal, diante de Gaio, procônsul da Acaia, e vai lá pregar o evangelho, vai criar uma igreja muito relevante, igreja da qual nós temos pelo menos 3 cartas escritas, de acordo com as 2 cartas que nós temos escritas no Novo Testamento, perdão. Na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, conforme lhes escrevia anteriormente, opa, tem uma carta aí que nós não temos. E ainda há uma teoria de que tem uma carta entre as 2 cartas. Entre a primeira e a segunda há uma terceira carta que estaria ali entre as 2, que nós não temos nenhuma cópia dessa carta, talvez uma carta mais pessoal. Mas essa igreja em Corinto vai ter um papel extremamente importante na pregação do evangelho em toda a Europa da época, em todo o Império Romano. E depois o apóstolo Paulo vai ser inclusive levado para a região da Ásia, que o Espírito naquele momento disse, você não vai entrar aí. O Espírito dando as estratégias. E por que eu estou falando disso? Porque esse Espírito vai posicionar o apóstolo Paulo onde ele precisa estar. Ele vai estar em Corinto por quase 2 anos, ele vai estar em Éfeso por quase 3. E a grande questão é por que esses 2 locais? Éfeso era a entrada de toda a região do que nós chamamos de Península da Anatólia, é a atual Turquia. Éfeso era um porto importantíssimo naquela região e muitas pessoas passavam dali tanto para pegar navios para sair e se dirigir a outras regiões do Império, como também para pegar mercadorias que chegavam e levar para dentro dessa Península da Anatólia. 7 igrejas vão ser fundadas ali. As 7 igrejas que você conhece das cartas do Apocalipse. Essas 7 igrejas são filhas da igreja em Éfeso. Igreja que o apóstolo Paulo passou lá, treinando, trabalhando, direcionando, ensinando. A história da igreja de Éfeso, quando Paulo está lá pregando na sinagoga e vai ser expulso da sinagoga de Éfeso, diz que ele vai para a escola de Tirano. E na escola de Tirano ele ensinava o tempo todo, por quase 3 anos, a respeito da salvação em Cristo Jesus. Essa é a ação do Espírito na vida daquele que está com o ouvido atento. Agora a gente precisa fazer um contraste aqui. Porque o Espírito Santo, ele chama e comissiona, guia o apóstolo Paulo nas suas viagens, capacita o apóstolo Paulo para fazer milagres e ter discernimento espiritual, e ele prepara o apóstolo Paulo também para as prisões e para os sofrimentos. Muitas vezes nós, na nossa missão, no nosso dia a dia, naquilo que nós estamos dispostos a fazer, nós não queremos sofrer. E a história que o Espírito vai nos mostrar da missão do apóstolo Paulo é uma história que traz muito sofrimento. É interessante que às vezes a gente não percebe isso, mas eu vou voltar lá no capítulo 9, que é o capítulo que conta a conversão do apóstolo Paulo. E Paulo está lá em Damasco, Paulo está cego, Paulo tem a visão de Jesus no caminho para Damasco, e Jesus fala que você está perseguindo a mim, Paulo, e ele acaba tendo aquele momento de conversão. E aí Deus levanta um profeta lá na região de Damasco, na cidade de Damasco, para que vá lá na casa de Paulo e ore por ele. E esse profeta, o nome dele é Ananias. Ananias diz assim: Senhor, eu tenho ouvido muita coisa, capítulo 9, verso 3, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Olha só o que diz o verso 16, que muita gente não gosta. Mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. O sofrimento faz parte da missão. E nós não podemos nos negar a isso. Nós não podemos falar, eu só vou fazer a missão.
se Deus confirmar para mim que eu só vou voar de primeira classe, que eu só vou para os melhores hotéis, que eu só vou ter as melhores refeições. Nada daquilo que nós temos e que vivemos aqui pode se comparar com a glória que nós vamos receber. E esses sofrimentos, o apóstolo Paulo vai dizer, se transformaram no peso da glória. No peso que essa glória vai transparecer, vai ser dada a nós lá no futuro. Ele fala isso no 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4, versos 16 e 17. Porque o sofrimento é momentâneo e passageiro, mas a glória de Deus é eterna. A glória da qual nós vamos participar. A glória da qual Deus não vai compartilhar conosco, mas Ele vai nos dar a oportunidade de estarmos com Ele. Isso é o que vai fazer toda a diferença na missão. Por isso, nós temos uma ação muito importante para tomar. Uma ação extremamente necessária, que é o seguinte: nós precisamos nos diferenciar das pessoas que estão ao nosso redor. Porque quando nós vemos a história do apóstolo Paulo, que tem essa ação direta do Espírito Santo, nós precisamos contrastar com aqueles que viveram com o próprio Senhor Jesus, com aqueles que estavam caminhando com ele. Quando nós comparamos a vida do apóstolo Paulo, que era um fariseu, com os fariseus da época de Jesus, nós podemos ver que Paulo encontrou Jesus diretamente, como nós vimos aqui no capítulo 9, e ele foi imediatamente responsivo à ação do Espírito Santo. Já os fariseus que caminham com Jesus, muitos deles tinham o Messias entre eles, mas o rejeitaram apesar do cumprimento das profecias ditas há muitos anos. Após a sua conversão, o apóstolo Paulo se submete à doutrina do Espírito Santo, recebendo uma revelação direta de Cristo. Já os fariseus, eles priorizavam uma interpretação rígida da lei, em vez de reconhecer a obra viva de Deus. O apóstolo Paulo seguia ativamente a orientação do Espírito Santo na missão, mesmo quando contrariava a lógica humana, como por exemplo ali na região de Éfeso, ou na região da Ásia Menor. Já os fariseus, eles temiam perder o controle e preferiam a tradição em vez do movimento divino. O Espírito concedeu ao apóstolo Paulo discernimento sobrenatural em vários momentos da sua trajetória. Já os fariseus, eles confiavam mais na razão humana do que na revelação divina apresentada em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo sabia que o sofrimento fazia parte da obediência ao Espírito, enquanto os fariseus acreditavam que o sofrimento e as dificuldades eram sinais de desaprovação divina. Eu e você temos uma missão a cumprir. Eu e você temos que estar aptos a ouvir a voz do Espírito Santo. Quando nós não fazemos isso, quando nós queremos apenas dar voz à nossa razão, quando nós temos um conceito de um Deus imutável que está lá no trono, que não interfere na sua criação, que não interfere na vida daqueles que Ele chamou de acordo com o seu propósito, nós sentamos na cadeira, nós ficamos parados e nós deixamos a vida passar. Mas quando nós estamos aptos a colocar a nossa vida à disposição desse Espírito guiador, Ele vem falar com a gente. Talvez você está vivendo um momento da sua vida que está um pouco sem propósito. Você está vivendo um momento da sua vida que você vê os dias passando e você não enxerga uma jornada, uma saída dessa rodinha, parecendo um hamster dentro de uma gaiola. Você roda, roda, roda e não sai do lugar. Talvez você está precisando ouvir mais a voz do Espírito. Esse Espírito guiador, que treina, que prepara para enfrentar a missão, que orienta na caminhada da missão, que nos prepara para os sofrimentos da missão, mas que confirma em nós que essa missão é aquilo que Deus quer de cada um de nós e que não há nenhum outro lugar que te traga mais satisfação do que estar no centro da vontade de Deus para o cumprimento da missão. Que o Senhor o abençoe, que você possa desenvolver um relacionamento sincero, honesto, real com esse Deus. E que o seu coração esteja aberto para ouvir a voz do Espírito guiador. Um forte abraço e que Deus o abençoe.
Minuto IBNU. Afinal, a gente deve perguntar o que é uma igreja. Muita gente imagina que a igreja é especialmente um espaço sagrado que até muita gente chama de a casa do Senhor. Outras pessoas acham que a igreja é apenas uma instituição denominacional, um grupo de pessoas lá que se define a partir de uma referência abstrata e todo mundo procura se encaixar naquele contexto. Para outras pessoas, a igreja é como se fosse assim, uma espécie de clube de pessoas selecionadas onde todo mundo se parece. Pessoal, a igreja, dentro do ensino bíblico, ela é uma comunidade do povo de Deus, comunidade que está presente na história em todo mundo, mas que tem a sua realidade local. Então nós queremos ser uma igreja no sentido bíblico, no sentido que o Novo Testamento nos ensina. Por isso nós somos uma comunidade saudável para um mundo melhor e nós queremos ser o que somos, ou seja, gente que gosta de gente que ama Jesus. Então igreja não é prédio, igreja não é instituição, igreja é uma comunidade de pessoas que encontraram a graça e o amor de Deus e que querem fazer com que essa mensagem, marcada por elementos concretos de graça, faça diferença e ela é voltada para as pessoas de fora, ela é voltada para as pessoas que são a razão de ser do amor de Deus. Então lembre-se, você nunca vai para a igreja, porque você é igreja. Deus tem nos abençoado de maneira especial na nossa comunidade com pessoas dispostas a servir em diversas áreas em São Paulo, no Brasil e no mundo. E graças a Deus por tantas pessoas generosas que têm sentido a direção de Deus de contribuir para a obra do Senhor nesses contextos todos. E olha só que coisa interessante, a gente percebe, que a Bíblia mostra para a gente que mais bem-aventurado, é mais feliz doar do que receber. Quando alguém enxerga a necessidade do reino de Deus, observa todos os projetos que levam graça, perdão, vida, transformação espiritual, social, a gente certamente celebra. Isso é feito com os recursos que são dados de coração por pessoas movidas pelo Espírito de Deus. E nós agradecemos a sua participação e solicitamos que você nos envie a sua oferta, o seu dízimo, a sua contribuição, o seu investimento no reino, que certamente será feito com responsabilidade e com a direção ligado àquilo que envolve o reino de Deus. Obrigado, Senhor, por esse momento. Nós oferecemos isso que está sendo entregue, encaminhado, doado para a expansão do reino de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Deus abençoe. A partir do dia 12 de fevereiro, quarta-feira, e depois todas as quartas, nós vamos ter aqui no Espaço IBNU, em São Paulo, a celebração de quarta-feira. A celebração IBNU agora também na quarta-feira, a partir das 20 horas. Você é convidado a participar, um momento ali no meio da semana para você se integrar ali com seus irmãos na comunhão e também colocar a sua vida diante do Senhor, aprender um pouco mais da sua palavra para melhorar a sua caminhada. Toda quarta-feira, a partir do dia 12 de fevereiro. No dia 25 de janeiro, nós tivemos um evento muito especial aqui no Espaço IBNU, que foi o Integre Games em parceria com a BGSP. Quase 500 pessoas passaram ali no nosso espaço, numa tarde em que elas podem jogar jogos de tabuleiro, também ter uma interação ali com as pessoas, e a IBNU tem sido parceira da BGSP nesses eventos. E agora, no dia 22, nós vamos ter novamente a segunda edição desse ano da BGSP, que acontece junto com o Integre Games aqui da IBNU. Vai ser lá no Espaço IBNU de novo, que vai das 12 às 20 horas. É um período bem extenso para você poder marcar ali um horário, marcar presença.
e nós convidamos você a participar disso também. Então vem aqui na IBNU, Espaço IBNU, Rua Tianguá, número 25, para o Integre Games junto com a BGSP e mais uma tarde de jogos, de diversão, de conversa, de interação com as pessoas, e você também pode ser um canal de bênção na vida delas. Então venha, participe nesse dia tão especial. A viagem com ele vai bem para Jerusalém, mas fazer o que em Jerusalém? Aprender coisa do bem, mas de Jerusalém levo você para Galileia. Sim, a Galileia, que é a Galileia do Sermão do Monte, quando Jesus fala dos bem-aventurados, das bem-aventuranças, macários no grego. Por isso, na IBNU nós estamos iniciando o nosso curso de Teologia Cristã Macários, com vários professores, todos de altíssima capacidade e formação na área de teologia, para falar sobre Deus, sobre Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre a igreja, sobre escatologia, sobre quem é o ser humano, um curso com certificado da IBNU que você pode fazer e deve fazer para se preparar. Aguarde, porque tudo começa no dia 25 de fevereiro. Se inscreva, faça parte, curso Macários, Teologia Cristã para abençoar a vida do povo de Deus. Não se esqueça, faça parte, seja você também um aluno desse curso especial com os professores da IBNU. Muito obrigado por ter participado conosco nessa programação. E agradecemos que você já está inscrito em nosso canal. Se ainda não está, por favor, se inscreva, compartilhe, leve outros também a fazê-lo, para que essa mensagem chegue a mais pessoas, esse conteúdo possa ser visto e apreciado por mais pessoas. Também no Facebook, no Instagram, para que nós possamos divulgar essa mensagem do Senhor. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu empenho. Deus abençoe. Aquele que está vivo e ao sofrido que tem falta de alimento.